O Trilhas da Democracia de hoje dá início a uma série intitulada Sistema Prisional, o Labirinto da Punição, que é título de um livro que acaba de ser publicado pela editora Alameda de São Paulo. E vai aparecer, eis a capa do livro que eu tive o prazer de organizar e que pode ser adquirido por meio desse link que agora aparece. Nesse primeiro programa, nós temos o prazer de receber a deputada estadual do PSOL de Pernambuco, presidente da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e desde sexta-feira oficialmente pré-candidata à Prefeitura do Recife pela Federação PSOL Rede, nas eleições que ocorrerão no final do ano. Deixa eu embarcá-la aqui na... Dani Portela. Eila Dani Portela, amamentando Jorge. Salve, Jorge. Dani, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la de novo aqui. Olha, é sempre um prazer para mim estar aqui com vocês. Dessa vez, a minha, por várias vezes, né? Mas a primeira aqui de Jorge. Peço licença só no iniciozinho para amamentar, e principalmente estar aqui debatendo um tema que é muito árduo, muito duro, mas fundamental para a democracia no nosso país. Participando dessa, que será, na verdade, uma roda de diálogo sobre, vou abrir aspas, tá certo? O pior sistema prisional do Brasil. As palavras são da própria governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira. Então, participando desse diálogo, a assistente social, mestra e doutoranda em serviço social pela UFPE, Glauciene Farias, Eila aqui, que é autora de 2 dos capítulos do livro Sistema Prisional, o Labirinto da Punição. Seja muito bem-vindo, Glauciene. É um prazer recebê-la de novo também aqui no Trilhas da Democracia. Um prazer é todo meu, Marco. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar novamente no Trilhas da Democracia para debater um assunto tão importante, né, e tão necessário, não só para Pernambuco, mas para o nosso país. Muito obrigada. Completando a mesa, uma outra assistente social, mestra em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco, que é autora de um dos livros, dos capítulos, um capítulo que foi escrito juntamente com a Glauciene, Fabíola Araújo. Deixa eu embarcar a Fabíola aqui. Seja muito bem-vinda, Fabíola. Pela primeira vez, espero que seja a primeira de outras várias ocasiões. Seja muito bem-vinda, Fabíola. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada a todos por esta oportunidade de poder estar contribuindo um pouco com essa temática muito rica para nós. Vou mudar aqui Pronto. Dani, no dia 18 de abril, a Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular realizou uma audiência pública para debater a situação dos presídios em Pernambuco. E eu faço logo uma pergunta direta a você, né? Qual foi o quadro construído a partir das falas feitas nessa audiência sobre o sistema prisional em Pernambuco? Por favor, Dani. Olha, primeiro, mais uma vez, boa tarde. É com satisfação que eu estou aqui de volta para debater um tema tão importante. O quadro que nós vimos depois da audiência pública foi um quadro devastador, lastimável. Acho importante a gente ressaltar que a audiência pública ela foi pensada conjuntamente para apresentar, inclusive, alguns relatórios que tinham sido feitos de uma visita, né,
o que é que acontece? O Sistema Nacional de Combate e Enfrentamento à Tortura e seu mecanismo haviam recebido várias denúncias de violações de direitos humanos e torturas nas unidades prisionais do nosso estado, né? Então, como aqui em Pernambuco, quando a governadora Raquel Lira ela assume a gestão, acho que o seu segundo decreto, logo no início do governo, em janeiro de 2023, ela exonerou de uma canetada só vários servidores públicos, cargos comissionados, e devolveu os cedidos. Isso desorganizou de maneira tal a máquina do Estado que até hoje, quase um ano e meio depois, o que é que acontece? O mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura não foi reorganizado. Então, foi preciso que o mecanismo nacional ele viesse até o nosso estado e, a partir disso, ele descesse diante das denúncias de violações. Depois eu gostaria de falar um pouco sobre o que nós vimos nas unidades prisionais de Pernambuco. Toma, filho, só um instantinho. Mas o que nós vimos nas unidades prisionais de Pernambuco, e nós já tínhamos pensado, no final dessa visita, que foi feita em várias unidades do interior do estado e aqui da região metropolitana, uma audiência pública para trazer um relatório dessas visitas e também ouvir outros atores que debatem o tema segurança pública e sobre a questão do encarceramento em massa no nosso estado. Então, a audiência ela trouxe vozes das mais plurais, desde pessoas que são familiares de pessoas que estão privadas de liberdade no nosso estado, bem como a pessoas de entidades da sociedade civil que atuam na área dos direitos humanos e na violência, no enfrentamento a todas as formas de violência. E os dados que foram apresentados para a gente são estarrecedores. Assim, né? Nós temos o segundo maior sistema carcerário, a segunda maior população carcerária do mundo, e Pernambuco apresenta, dentro do país, as piores condições. Então, na audiência, a gente usou aquele espaço para, inclusive, denúncias. Assim. Várias coisas nos deixam chocados visitando as unidades prisionais, mas, em especial, na unidade de Caruaru, justamente a terra da governadora, nós vimos cenas horríveis de pessoas bem idosas. Eu vi um senhor com mais de 82 anos que, devido a um acidente vascular cerebral, ficou paralisado, jogado no chão, em meio a fezes e urina, uma pessoa que não representa nenhum risco mais à sociedade, que até pelo nosso Código Penal já devia estar fora desse sistema, está lá ainda. Assim como ele, outras pessoas com mais de 80 anos, cadeirantes. Então, nós vimos cenas absurdas de violação, castigo, torturas e condições muito degradantes que ferem a lógica do que seria a prisão no Brasil, se é que há lógica para o que acontece aqui. Dani, eu vou fazer uma primeira leitura aqui dos comentários. Sabrina Lopes, boa tarde, pessoal. Tema da maior importância. Saudação também do David Meyer, Marcelino Boraski, e o Léo Bourbon fala: trilha da democracia, a redemocratização em 1985 começou bem, a Gerata já foi parar no balde de luxo, de lá para cá o que mudou. Léo, eu vou ler a sua mensagem, na verdade vou exibi-la aqui, como uma sugestão de pauta para um próximo programa do Trilhas da Democracia, exatamente fazer o debate sobre o legado da campanha Diretas Já. Para além disso, o Marcelino Boraski fala: Lula, o melhor presidente da história, não sei se eu já li. Eu passo a palavra agora, faço uma pergunta. A Glauciene Farias, como eu disse, escreveu 2 capítulos do livro Sistema Prisional Labirinto da Punição. E, Glauciene, um desses capítulos tem como título Pernambuco na Onda Punitiva, a contribuição do programa Pacto pela Vida na ampliação do encarceramento em massa
no Estado e na piora das condições do sistema prisional e socioeducativo. Pois bem, Glauciene, entre 2007 e 2022, Pernambuco teve a sua primeira política de segurança pública, que foi o Pacto pela Vida, que ganhou prêmios internacionais, né, inclusive um prêmio da ONU. Mas eu gostaria de perguntar o que foi, de fato, o Pacto pela Vida e como a sua implementação repercutiu na ampliação do número de pessoas presas no estado de Pernambuco. Na sequência, eu peço-lhe que faça uma pergunta a Dani Portela. Então, na verdade, aqui, hoje, no programa, como eu disse no início, é uma roda de diálogo. Glauciene trata dessa questão do impacto do Pacto pela Vida no aumento da população carcerária em Pernambuco e depois faz uma pergunta a Dani Portela. Por favor, Glauci. Bom, Marco, como você já sinalizou, né, o pacto foi essa primeira política pública do Estado de segurança pública, né? O Pacto pela Vida foi uma resposta estatal, né, a um contexto de muita violência e criminalidade que o Estado passava, né? Então, estávamos lá em 2004, 2005, os índices de violência, os índices de homicídios eram altíssimos no Estado. Né? Recife foi considerada a quarta capital mais violenta do país. E aí, naquela época, o então candidato a governador, Eduardo Campos, vestiu a camisa da segurança pública, né? Ele realmente colocou isso como pauta do programa de governo dele. E ele foi devidamente eleito, né? Em 2006, 2007 vem o Pacto pela Vida, que foi uma construção conjunta com a sociedade civil, com a academia, com vários pensadores, pensando esse plano, pensando nesses índices de homicídio, pensando na alta criminalidade que passava o Estado. E aí chega o Pacto pela Vida, que é muito amplo, que ele tinha uma perspectiva não só de repressão da violência, mas de prevenção. No seu total, ele compunha 136 projetos, né, voltados para a área de prevenção, para a área da repressão, para a área da infância, para várias áreas que compunham a segurança pública. Tem esse impacto porque o tema da segurança pública ele é muito renegado no nosso país e também no nosso estado, né? A gente não debate, a gente não estuda, a gente não fomenta esse debate de segurança pública. Então, o Pacto pela Vida foi essa iniciativa pioneira, né? E que teve sucesso, né, em um lapso temporal. Ele atinge o seu objetivo. De que forma, né? Um dos pilares, né, do Pacto pela Vida que nós tivemos era a repressão qualificada da violência, né, para a garantia de direitos humanos. É bem interessante essa premissa, porque como é que a gente pode pensar em repressão qualificada de direitos humanos? Mas o Pacto previa. E aí a gente precisa pensar repressão de quem e garantia de direitos humanos para quem, né? E aí, quando a gente vai ver, né, a lógica da meritocracia, por exemplo, eram bonificados aqueles policiais, aqueles trabalhadores que prendessem drogas, que fizessem apreensões, que apreendessem armas, que fizessem apreensões em flagrantes. Então, havia toda uma lógica, né, da meritocracia, havia uma lógica de bonificação, havia uma lógica de que quanto mais pessoas fossem presas, de quanto mais drogas fossem apreendidas, mais essas pessoas poderiam ganhar. Ora, diante disso, o que é que nós tivemos, né? Nós tivemos um aumento do aparato policial em Pernambuco, de várias formas. Tanto o aparato de novos soldados, de novos agentes de polícia, quanto um aparato tecnológico. Então, a gente vê o gasto, por exemplo, com segurança pública no Estado, sair de um patamar de 60 milhões e dobrar esse patamar, né, por volta de 2014, 2015. Então, em que foi gasto esse volume de dinheiro? Na questão tecnológica, novas viaturas, a gente tinha patrulha nos bairros, uma polícia mais ostensiva à população, mais aparatos de segurança para controle dessa população. E aí, de fato, houve um retorno, houve um resultado, né? Esse resultado ele aparece entre 2010 e 2014, há uma redução, de fato, dos homicídios, né?
dos crimes violentos, letais e intencionais, que era a prioridade do programa. Mas quando a gente pensa no sistema prisional, quando a gente pensa naquela população privada de liberdade, os resultados do pacto elas tiveram outras dimensões, né? Quando o pacto faz o debate dos direitos humanos, esses direitos humanos não chegam à população carcerária, né? Nós tínhamos, veja, o período do Pacto pela Vida, nós tivemos um aumento de 68% da população carcerária em Pernambuco. Nesse mesmo período, tivemos um aumento de 26% de vagas. Então, veja, o próprio plano ele previa o aumento de vagas, mas o aumento de vagas não acompanhou o aumento do encarceramento, que foi muito alto, né? Nós tivemos um índice altíssimo de encarceramento da população e um índice de vagas não acompanhou. E aí o que é que tivemos? Superpopulação no estado, um alto índice de infecções de HIV/AIDS, tuberculose. Pernambuco era recordista, há estudos sobre isso, Pernambuco era recordista nas infecções na área da saúde. O número de presos provisórios altíssimos no estado, a desigualdade na relação entre preso e entre aqueles trabalhadores penitenciários, a pior do Brasil, era essa relação no estado de Pernambuco, né? Há um policial penal para cada 30 presos, quando o ideal seria um policial penal para cada 5, nós tínhamos um para cada 30. Então, o que a gente vê no sistema prisional é que o pacto, o impacto que ele causou, né? O que ele trouxe está muito longe de garantir direitos humanos. Esteve muito longe de garantir dignidade dessas pessoas. E aí eu retomo, né? O plano ele previu direitos humanos, ele estava em defesa, ele trouxe o debate dos direitos humanos para a segurança pública, mas direitos humanos para quem? Porque para a população prisional não foi. Eles não experimentaram nenhuma melhoria nesse sistema, como assim foi prometido, né? Nos vários debates, no próprio plano, havia uma promessa de melhoria desse sistema, de ampliação de vagas, de condições mais dignas de vida para esses sujeitos, mas isso na prática não aconteceu. O que a gente viu foi um plano que fortaleceu o encarceramento, né? Através de uma seleção, porque quando você bonifica a polícia para apreensão de armas, de drogas, de pessoas, você está selecionando esses sujeitos para a entrada nesse sistema. A gente viu foi uma corrida, né, de apreensão de pessoas e o Estado não comportou, como até então, até o momento, não comporta. Então, é importante a gente pensar, claro, foi um passo importante para um Estado que não tinha nenhum tipo de política pública voltada para a segurança pública, isso é muito importante. Teve uma participação ainda que muito limitada da sociedade civil, que a gente também tem que pontuar, mas ela não deu conta, né? As principais críticas é que o foco repressor ele foi determinante, foi a grande prioridade desse plano, né? A questão da prevenção deixou muito a desejar. Então, de forma muito geral, esse foi o Pacto pela Vida, isso foi o que o Pacto pela Vida trouxe para o sistema prisional de Pernambuco. Foi uma política bastante premiada, mas foi uma política também que possibilitou várias denúncias à Corte Internacional de Direitos Humanos por violação de direitos humanos. Que contradição, né? Uma política premiada e, ao mesmo tempo que ela é premiada internacionalmente, o sistema prisional e também o sistema socioeducativo é denunciado à Corte Internacional de Direitos Humanos. Então, de forma geral, esse foi os resultados, né, os impactos que o Pacto pela Vida trouxe para o nosso sistema prisional em Pernambuco. Por favor, Glaucia, a sua pergunta, antes de fazer a pergunta a Dani, eu leio aqui uma mensagem, uma pergunta que foi feita pelo SQL Ninja, que é a seguinte: eis aí a pergunta, sobre esse tema da população carcerária, o que as senhoras pensam sobre a construção de mais e mais presídios, seja pelo Estado ou até pela iniciativa privada? Essa é a pergunta para Dani. Entre as senhoras, primeiro Dani responde, junto com a pergunta que você vai formular agora, Glauciane, por favor. Ok. Dani, no Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do atual governo do Estado, é dito que, abre aspas,
O Juntos pela Segurança é uma política pública que busca promover a paz, prevenir a violência e combater a desigualdade em todas as regiões do Estado. Fecha aspas. Ante o exposto, Dani, é possível pensar em promoção de paz e combate aos direitos humanos e combate às desigualdades, em combate às desigualdades sociais com mais vagas no sistema prisional? E aí, complementando a pergunta, quais são as diferenças e semelhanças do atual plano, né, de segurança pública, do Juntos pela Segurança, com o extinto Pacto pela Vida? Quais são as suas semelhanças e quais são as suas diferenças? Deixa eu botar aqui, Dani, para o... Estou anotando aqui para não me perder. Enquanto você anota, Dani, eu acho que faz parte desse conjunto de indagações a governadora Raquel Lira, depois de afirmar que Pernambuco tem o pior sistema penitenciário do Brasil, afirmou que abriria mais vagas no sistema prisional para resolver o problema. A abertura de mais vagas resolve o problema, Dani, do sistema prisional? Por favor, agora é um conjunto de perguntas aí para você responder. Fica à vontade. Na verdade, vou responder a primeira parte, que a tua pergunta, a de Glauci, e de quem foi a pessoa que fez online, só que eu não anotei o nome. SQL Ninja, está aqui, ó. SQL Okay. Ninja. Daí a pergunta. Certo. Tá? Justamente vão no mesmo sentido de construção de mais unidades prisionais, e seja com construção de novas unidades ou aumento de vaga, como se fosse possível nas já existentes. Se isso é solução, na verdade, a minha resposta é não. E aí, por que, na verdade, não, né? E aí eu queria voltar só um pouquinho atrás, antes de responder diretamente, ou pensar nesse paralelo com o Pacto pela Vida. Eu lembro em 2018, né, naquela época, foi a primeira vez que eu fui... Antes disso, eu nunca tinha sido candidata nem a síndica de prédio, e a primeira vez eu fui candidata a governadora do Estado, né, com o desafio de me debruçar sobre várias questões, dentre elas, justamente, redução de desigualdades, sabendo que Pernambuco é um dos estados mais desiguais do Brasil, um país já bastante desigual, né? E que essas desigualdades elas se estruturam numa tríade de classe social, raça e gênero. E por que eu falo isso? Porque a gente vê o reflexo dessas profundas desigualdades no sistema carcerário brasileiro, no sistema penitenciário, nas nossas prisões. E, olhando por esse lado, eu lembro que naquela época o debate era sobre um tema específico, que era a segurança pública, né, com os então candidatos a governo do estado de Pernambuco, eleição para trás, e ali era para cada candidato apresentar a sua proposta para a segurança pública no estado. Aí, olhando para essa fotografia, né, eu era a única mulher candidata, a única mulher presente no debate, a única pessoa negra presente naquele debate. E, claro, à época, o governador Paulo Câmara, ele trouxe muitos números, dados estatísticos, e alguns apresentando dados de um sistema que é completamente falido, mas trazendo muitos dados que o Pacto pela Vida trouxeram, né? Dentre eles, justamente esse arcabouço maior, esse guarda-chuva que envolvia o pacto, que era a promoção de direitos humanos e dignidade daquelas pessoas que estão privadas de liberdade. Um dos outros candidatos, na verdade, 2 deles, trouxeram como forma de aumentar a segurança no Estado, era justamente construir novas unidades prisionais. Um trazia muito claramente a defesa de parcerias público-privadas para construir e gerir essas unidades, e falava sobre a questão de trabalho e que todo preso precisava trabalhar e dar lucro e não despesa para o Estado. E os debates eles iam por esse viés. E foi me incomodando aquilo de uma maneira. Acho que foi o único debate que eu, na verdade, não consegui controlar minhas emoções, porque debate eleitoral, vocês nem imaginam os bastidores até acontecer aquele momento televisivo. Mas eu lembro que ali naquele local tinha um grupo de mães.
aqui em Pernambuco, um grupo de mães que tiveram seus filhos assassinados pelo sistema, né, em ações policiais dentro ou fora das unidades prisionais do nosso estado. E é um grupo chamado Mães da Saudade, e que lutam ainda, anos após anos, por justiça, não só por seus filhos, porque, infelizmente, filhos de outras e outras mães, na sua maioria mulheres negras de periferia, que é quem continua chorando pela morte dessa nossa juventude, que está sendo genocidada, né? Porque ela ou é morta ou ela é encarcerada, como se existissem apenas duas saídas para a maior parte da nossa população. Então, naquele momento, enquanto eles falavam de novas unidades, mais presídios mais automatizados, falando em tecnologia, em trabalhos, e de que o preso, inclusive falando coisas absurdas, de que o preso deveria trabalhar sem ter nenhum benefício. Então, eles discordavam, inclusive, da remissão penal, que estrutura o nosso sistema de cumprimento de pena, né? De remissão por dias trabalhados ou estudados. E não, preso é para pagar e eles têm que trabalhar mesmo. E umas falas muito absurdas. E eu olhei para uma das mães e ela baixou a cabeça, muito silenciosamente, começou a chorar. Aquilo foi me inquietando, me inquietando, me inquietando. E quando eu peguei a fala, eu disse, olha, eu queria discordar da fala dos candidatos que me antecederam, mas eu queria perguntar a essa mãe que eu estou vendo daqui, como é seu nome? Ela disse o nome, eu não vou lembrar aqui o nome dela, mas eu fiz uma pergunta para ela, né? Eu disse, olha, você queria o seu filho, como era o nome do seu filho? Ela falou que você queria o seu filho no banco de uma escola ou no banco dos réus? É óbvio que qualquer mãe vai responder no banco de uma escola, né? E aí, se a gente olha para a questão do investimento, do dinheiro público dispensado para manter uma pessoa numa unidade prisional do nosso estado, do nosso país, seja cumprindo pena em caráter de pena mesmo, seja preso provisoriamente, que infelizmente é a maioria, é uma parte significativa na nossa população carcerária, seja cumprindo medida socioeducativa ou medida de segurança, o custo de uma pessoa dessa para o Estado, muitas vezes maior do que um custo de um aluno numa escola integral, passando o dia inteiro, fazendo as alimentações de maneira decente, aprendendo uma profissão, estudando, se capacitando. Então, a gente tem que pensar num projeto. O encarceramento em massa é um projeto. Um projeto que já foi feito para não dar certo. A prisão, como ela se organiza no Brasil, ela foi feita para não funcionar. Então, o próprio caráter ressocializador da pena não existe. É impossível. Olha, eu estive recentemente nas unidades prisionais do nosso estado e eu digo, quem nunca entrou num cárcere vai desejar o cárcere para alguém. Mas quem já passou por dentro de um sistema, mesmo que visitando, e a gente não tem ideia do que é passar sequer um dia da nossa vida lá, imagine vários deles, vai saber que é uma falácia achar que alguém que vai ser separado da sociedade, segregado, apartado do convívio social e ser mantido num estado de prisão pelo Estado, que ele vai sair daquele período ressocializado para retornar ao convívio social. Então, apesar do caráter da nossa pena ele ser um caráter liberal de ressocialização, ele é baseado nesse princípio. A pena no nosso país, ela não tem um caráter punitivista extremo, não tem pena de morte no Brasil. Mas, olha, se a gente olha, a gente precisa se debruçar. Isso é até uma pergunta que eu devolvo nessa roda de diálogos, que é preciso fazer um trabalho de se debruçar sobre os números das pessoas que estão morrendo nas unidades prisionais. E a gente ir nos institutos de medicina legal e olhar a causa-morte dessas pessoas. Vem um número aumentando, crescente, de mortes por causas indeterminadas. O que é que está acontecendo dentro dessas unidades? Tortura, maus tratos, falta de alimentação, as pessoas tendo restrito o acesso à água e à comida. Então, isso vai de encontro a qualquer caráter humano dessa medida aplicada àquela pessoa
que está segregada da sociedade. Então, nós não temos uma pena que ela imponha tortura, mas passar pelo sistema prisional brasileiro é isso. Nós não temos pena em caráter perpétuo e muitas pessoas estão presas há muitos anos sem sequer terem sido julgadas. Isso representa quase a metade da população carcerária do Brasil. Pessoas que são presas por crimes muito pequenos que já poderiam estar fora, pessoas que sequer serão condenadas lá na frente ou que já cumpriram o tempo da sua condenação quando elas saírem. Então, existe um caos, e acho que é um caos pensado, para colocar uma parcela da nossa população que não se tem política pública para ela. Então, como aquela mãe disse, eu queria meu filho no banco de uma escola, eu não queria meu filho no banco do réu, eu não queria meu filho numa prisão, nenhuma mãe negra, pobre, periférica quer. A solução de aumentar vagas é uma resposta fácil, é uma resposta, inclusive, senso comum e considerada para o senso comum uma resposta que algumas pessoas esperam, mas é uma resposta fácil para um problema que é muito difícil, que tem várias camadas para a gente analisar. Então, inclusive, agora, a governadora tem anunciado, neste momento, no estado de Pernambuco, a entrega de obras que já estão sendo feitas de novas unidades prisionais. Isso não vai resolver o problema da superlotação das unidades, inclusive com as mudanças na legislação da lei de drogas em curso, que está sendo debatida, inclusive, no Senado Federal, a gente vai ter um aumento ainda maior da nossa população carcerária. Então, isso não é solução. A gente precisa pensar, sim, em medidas preventivas, que tanto o Pacto pela Vida como o Juntos pela Segurança, eles trazem ali a prevenção. Mas é mais, eu estive no lançamento, eu acredito que você também, Glaucio, no lançamento do Juntos pela Segurança, e a sensação que ficou, primeiro, que demorou muito a sair. Então, no Estado, com números alarmantes de aumento de mortes intencionais, de crimes intencionais contra a vida, aumento alarmante dos índices de feminicídio, de violência doméstica e familiar contra as mulheres, de violência sexual, de transfeminicídio, um aumento de roubos e furtos, um aumento muito significativo nos últimos anos. Você demorar quase um ano para lançar um plano de segurança pública, quando lançar, fazer um evento com um grande estardalhaço para apresentar um PowerPoint. Assim, um PowerPoint que traz lá objetivo geral, objetivo específico, e parece estar tudo bem arrumado no papel, mas na prática muito distante da realidade. Isso é uma diferença que eu traço do antigo Pacto pela Vida. Nós temos profundas críticas aos resultados do Pacto pela Vida e à forma como foi executado o Pacto pela Vida. Mas o Pacto pela Vida teve uma coisa que até agora o Juntos pela Segurança não apresentou, que é debater com a sociedade civil, de uma maneira geral. Seja as organizações não governamentais que atuam na área em defesa de direitos humanos, chamar para esse debate justamente a universidade, especialistas, a sociedade civil, entidade de familiares de presos, Ministério Público, Defensoria, Poder Legislativo, fazer um debate. Eu lembro de ter participado lá atrás do Fórum Popular de Segurança Pública, que desejava incidir sobre o pacto, apontando, inclusive, lacunas do pacto, trazendo outros elementos, se colocando contrário a essa política que Glaucio apresentou muito bem de bonificação. E essa bonificação fez com que, inclusive, aumentasse o número muito de flagrantes forjados. E a gente sabe para onde vai, como a polícia chega nas periferias do nosso estado, nas periferias das nossas cidades, chega logo com os 2 pés na porta, porque é como se partisse do pressuposto de que ali estão as pessoas que são culpadas para o Estado. Então, nós, enquanto Fórum Popular de Segurança Pública, incidimos fazendo crítica, mas trazendo debates. Alguns desses debates foram incorporados no antigo Pacto pela Vida, mesmo que o Pacto pela Vida tenha entrado em falência. Mas o Juntos pela Segurança, ele consegue ser ainda pior. Ele não houve debate, se formou um grupo de trabalho muito restrito, não houve debate amplo sobre um tema que é tão importante, porque segurança fala das nossas vidas.
fala da vida de milhares de pessoas, na sua maioria, a população jovem, pobre, negra, das periferias das nossas cidades. Então, eu acredito que, na verdade, a gente precisaria pensar em quais seriam as semelhanças e as diferenças entre esses dois planos de segurança. Só que o Juntos pela Segurança, para mim, foi uma grande jogada de marketing. Se circulou, se criou uma marca, se jogou nos carros da polícia, se adesivou, se fez uma apresentação, mas no mesmo momento que se faz isso, não se apresentam dados, os números. Você vê que a lei de acesso à informação ela vem sendo ferida, esses dados não estão atualizados, não estão sendo alimentados, não há transparência. Como eu disse no início, assim que abriu o programa, o mecanismo justamente onde tem os técnicos e técnicas que acompanham a prevenção e o combate à tortura nas unidades prisionais do nosso estado, também onde estão as pessoas que estão cumprindo medidas de segurança, que hoje estão no hospital psiquiátrico, também as pessoas menores de idade, que também estão cumprindo outra medida, mas não se tem acompanhamento dentro do Estado para isso. Então, houve um desmonte do campo da segurança pública. A própria secretaria, né, foi desmembrada várias vezes, desmembrada em secretarias menores. Isso dificulta um pouco que a gente tenha acesso às políticas públicas do governo Raquel Lira para a segurança pública, além dos PowerPoints que foram apresentados Juntos pela Segurança. Dani, no momento em que a gente alcança 700 aparelhos conectados, né? 700 aparelhos acompanham o programa nesse momento, eu gostaria de trazer algumas das mensagens. Né? Uma mensagem de Anderson Rodrigues: boa tarde, gente. As falas de Dani Portela nos reforçam o quanto é importante termos uma maior diversidade no meio político, alguém que represente essas diferentes classes e fale pelos nossos. Antônio Júnior, as falas de Dani sempre muito pertinentes. O SQL Ninja, de novo, participa, fazendo a pergunta: existe algum modelo de presídio em algum outro país que poderia servir de modelo para nós? O que esse modelo tem de diferente que poderíamos copiar? E Solange de Stasi: será que a pena de morte já não está instalada no nosso sistema prisional torturante? Não deveríamos aumentar o número de defensores públicos, que é ínfimo? Bom, nesse momento eu passo a palavra e convido para essa roda de diálogo Fabíola Araújo. Fabíola, você escreveu com Glauciene um capítulo do livro intitulado Acesso ao Trabalho pelos Egressos do Sistema Prisional de Pernambuco, embates entre direito social e exploração do capital. Fabíola, o Estado de Pernambuco possui uma política pública que realmente possibilite o acesso ao trabalho dos egressos do sistema prisional? De fato, é possível? Acho que Dani antecipou essa resposta com um senso muito crítico, né? É possível se falar em reinserção social por intermédio do trabalho daqueles e daquelas que passaram pelo sistema prisional nessa era de encarceramento em massa, de capitalismo neoliberal, ultra-neoliberal? Depois da tua resposta, eu gostaria que você repassasse a pergunta, elaborasse uma pergunta para Dani. Por favor, Fabíola, fique à vontade. Iniciemos pela segunda pergunta, né? Da qual eu destaco 4 categorias: reinserção social, trabalho, capitalismo e neoliberalismo. Entender a reinserção social de um indivíduo é compreender que, por algum momento, ele esteve fora de um contexto social comum e estará retornando após algum período externo. E no sistema capitalista de produção, sabemos que, para além dos determinantes do circuito produtivo do capital, as relações sociais elas também são moldadas pela ordem do capitalismo.
Então, são relações sociais pautadas na sociabilidade do consumo, da troca, nas quais os indivíduos eles devem manter um padrão mínimo de consumo de bens e serviços para serem considerados inclusos nessa sociabilidade. Então, uma das alternativas postas para os egressos do sistema prisional retornarem ao convívio social é a inserção por meio do trabalho. Mas aí vale destacar que o trabalho no modo produtivo do capital ele exerce uma função primordial, que é a função de acumulação para o capital. E aí, nessa relação, existe, por um lado, os trabalhadores, a força de trabalho disponível no mercado, ou que sejam os egressos do sistema prisional. E, por outro lado, existem os empregadores dessa força de trabalho, que pode ser o capital, pode ser o mercado ou até mesmo o Estado. E aí, nessa relação de troca, mantém-se ou tem-se uma essência, que é a expropriação da mais-valia ou do mais-trabalho, desempenhado pelos egressos do sistema prisional, em detrimento da apropriação privada e da acumulação do capital, que dessa feita é desempenhada pelos empregadores da força de trabalho. Dito isso, faz necessário destacar que o trabalho sobre a égide do capital e do neoliberalismo ele tem algumas características. É um trabalho explorado ou ultraexplorado, alienado, no qual o trabalhador nem sequer se reconhece enquanto ser social, enquanto parte daquele trabalho que ele desempenha. É um trabalho produtor de valor para o capital, com extensas jornadas de trabalho, sem proteção social e trabalhista, um trabalho terceirizado, informal e muitas vezes até ilegal. E nesse contexto, o Estado aparece como uma figura paradoxal, na qual ele se retrai do seu braço social, executor de políticas sociais e defensor dos direitos, e expande o seu braço penal, que associa-se ao capital por meio dos incentivos financeiros. E aí, nesse cenário, podemos confirmar que existe uma possibilidade de reinserção social pelo trabalho, daqueles que passaram pelo sistema prisional no capitalismo neoliberal. Mas, de longe, essa reinserção social é a que desejamos ou que defendemos. No tocante à primeira pergunta, quando pensamos numa política pública de determinado assunto, imaginamos um conjunto de ações e estratégias que envolvam diversos setores, diversos atores sociais, diversas instâncias que se interligam para responder a uma determinada demanda ou problemática social. E claramente não é o cenário do Estado de Pernambuco em relação aos egressos do sistema prisional no mercado de trabalho. Mas a gente também não pode deixar de mencionar as ações desempenhadas pelo Patronato Penitenciário de Pernambuco, que tem em uma das suas frentes de trabalho o setor da empregabilidade, que é responsável por mediar a inserção dos egressos no mercado de trabalho. E aí ele realiza, por meio de parcerias com empresas públicas e privadas, esse tipo de inserção no mercado de trabalho. No nosso artigo, fala um dado que em 2022 o patronato ele atendia cerca de 15 mil egressos, mas desse total, menos de 10% estavam inseridos no mercado de trabalho, ou seja, um total de 1.485 egressos era o que estavam trabalhando. E aí o trabalho do patronato, ele se encontra com vários desafios, dentre eles os determinantes sociais, né, que dificultam a inserção desse egresso no mercado de trabalho, que são a baixa escolaridade, a maioria tem o ensino fundamental, a falta de experiência e qualificação profissional, a ausência da documentação civil, que é algo básico, mas a gente sabe que muitos egressos, eles até adentram ao sistema prisional sem sequer ter uma documentação, passam todo o tempo lá e saem sem a documentação civil. E algo que vale a pena destacar, que é a tipificação criminal. Durante a nossa pesquisa, nós tomamos conhecimento que os parceiros, alguns parceiros do patronato, eles exigem conhecer o tipo de crime. E, a partir daí, eles vão fazer a inserção ou não do egresso naquela oportunidade de trabalho. Mas aí, diante de todos os desafios abordados até agora, nenhum supera a inter-relação entre o fim da pena e o fim do trabalho. Ou seja, ainda que o Estado não tenha uma política de reinserção do egresso no mercado de trabalho, aqueles egressos que, a duras penas, eles conseguem uma oportunidade no mercado de trabalho, eles já entram cientes de que, ao fim da pena, eles serão desligados do trabalho. E outra coisa, o trabalho do egresso do sistema prisional, ele é sem direito trabalhista, sem direito ao FGTS, ao 13º, às férias, atestado médico e mais.
O trabalhador egresso do sistema prisional, ele recebe 3/4 do salário mínimo, que equivale a R$ 1.485. E aí eu lanço a pergunta para a querida Dani. Como mencionei, o maior desafio dos egressos do sistema prisional de Pernambuco é essa inter-relação entre o final da pena e a exclusão do mercado de trabalho. Qual o papel do Estado nesse cenário? Quais as estratégias podem ser adotadas para que haja uma redução da reincidência e da pobreza por meio do trabalho? Muito obrigado, Fabíola. Eu trago para cá a Dani, mas antes, Dani, só acrescentar aqui um comentário que foi feito, vai ser exibido agora, o Rodrigo Pinheiro, professor. Se o país investir na reindustrialização pesada, a maior parte dos encarcerados poderiam ter uma grande chance de reinserção no trabalho e convívio social. Não vejo outra alternativa. Por favor, Dani, você com a palavra para responder essa pergunta feita por Fabíola e, se possível, também dialogar com essa observação feita pelo Rodrigo Pinheiro. Por favor, Dani. Rodrigo, certo, Marco? É o seguinte, a gente iniciou esse programa, né, falando justamente de um livro, que aí é importante a gente convidar as pessoas que estão acompanhando a conhecerem a obra que foi apresentada aqui no início, né? Justamente o sistema prisional, o labirinto, né? Como é o nome do título? Repete, sistema prisional, o labirinto da prisão. E tem o labirinto da punição. E o subtítulo, Dani, é Reeducação Falha e Controle Social da Pobreza. Acho que dá um Exato. Então, assim, é um convite. Eu, inclusive, adquiri, porque a gente, na Comissão de Direitos Humanos, a gente forma uma biblioteca para que a gente possa estar sempre se atualizando das obras mais novas, debatendo o tema sobre uma outra lógica, uma outra égide antipunitivista, enfim, uma linha mais do abolicionismo penal mesmo, já que a gente atua numa área de redução de desigualdades. A gente entende que o sistema penal brasileiro, como ele se organiza, ele aprofunda e enraiza ainda mais essas desigualdades que são estruturantes, né? E aí, logo no início, eu lembro que um dos capítulos começa com uma citação de Foucault. E naquela citação, quando cita Foucault, ele justamente fala quais os indivíduos que a prisão devolve, né? Então, Foucault ele afirma que muitas vezes a prisão, no lugar de devolver indivíduos corrigidos, palavras de Foucault, não minha, ela espalha delinquentes perigosos, certo? Então, são palavras de Foucault, mas para a gente entender aquilo que todo mundo que está me ouvindo aqui já escutou em alguma fase da sua vida, é uma frase bem de senso comum, mas que todo mundo repete no Brasil, que é justamente que as prisões são escolas do crime, né? Então, você entra de um jeito, pessoas que até nem deveriam estar ali vão sair piores do que entraram. Então, é comum que todo mundo reproduza essa lógica de que a prisão ela piora as pessoas, né? Então, embasado ou não embasado, nós não discordamos que a prisão ela piora as pessoas, dada as condições em que elas acontecem e foram pensadas para existirem no nosso país, né? E aí, o livro ele faz justamente uma analogia com esse tema que a gente está debatendo, que seria a punição, né? Vamos pensar, o encarceramento em massa. Se a gente olhar, ele vai ter uma ligação muito profunda com o desemprego também em massa, que é uma analogia que eu lembro ali nos primeiros capítulos de ter lido, que justamente fala sobre isso, que se a gente pensa no modo capitalista de produção, na medida que o sistema capitalista de produção ele vai, com suas contradições internas, ele vai se reinventando e atravessando essas crises, que elas são cíclicas e periódicas ao longo do processo histórico, e o aprofundamento de algumas dessas crises, depois justamente da sua etapa fordista, né? Hoje a gente está numa etapa ainda mais profunda, que a gente fala
em uberização da economia, em uberização do trabalho, em flexibilização de direitos e leis, que a gente acreditava que já estavam consolidadas. Está aí o nome CLT, né? Consolidação das leis dos trabalhos, fruto de anos e anos de luta, e que quando chega ali, na década de 40, tem na CLT uma resposta. Então, hoje, aquilo que a gente já achava que estava consolidado está sendo desestruturado com as reformas trabalhistas que foram acontecendo, especialmente do governo Temer para cá. E por que eu estou falando? Você diz, a Dani está falando isso e a gente está tratando de sistema prisional, ressocialização e da situação da segurança pública no estado de Pernambuco. É porque as duas coisas, como a obra traz, elas andam muito próximas. Justamente no momento em que uma grande parte da população está desempregada, especialmente se a gente olhar para os números da pandemia. Saímos recentemente de uma pandemia, acho que as nossas gerações não tinham vivido nada perto do que foi a pandemia do Covid-19 na história recente do nosso país. E naquele momento, Marco, muita gente me dizia uma frase que eu discordava muito, que era, mas é uma pandemia, é um vírus. É o vírus, é o coronavírus, a pandemia do Covid, é uma pandemia, está todo mundo no mesmo barco, barco de um vírus que está assolando o mundo inteiro. E aí eu sempre discordava disso, dizendo, gente, não está todo mundo no mesmo barco. A pandemia talvez seja até o mar. Está todo mundo no mesmo mar, navegando as mesmas águas, mas em barcos muito distintos. Umas pessoas atravessaram aquele período dentro de transatlântico, iates, outras em barcos menores, outras no barquinho à vela, algumas no bote, outras agarradas em tábuas, mas muitas afundaram. Afundaram profundamente, inclusive perderam a sua vida. Não só as mais de 600 mil vidas que morreram para o vírus, mas todas as desigualdades que se aprofundaram durante um período. Então, por que eu estou falando dessa analogia de desigualdades sociais? Naquele momento, o que é que se dizia? Fique em casa. Milhares de pessoas tiveram que escolher entre pagar o aluguel ou comer. A população em situação de rua aumentou muito. Lave as mãos. A maioria dos lares no nosso país não tem acesso a saneamento básico, a água corrente na torneira. Aqui em Pernambuco, em Recife, na região metropolitana, muitas casas nas periferias têm um rodízio de água. Um dia com água na torneira para cada 400, um dia para cada 5. Tem lugar que é um dia para cada 10. Então, como lavar as mãos se não se tem água nem para cozinhar? Às vezes não se tem água potável nem para beber. Então, é nesse Brasil profundamente desigual que a gente atinge uma marca. Quase 15 milhões, 14,7 milhões de pessoas desempregadas, sem contar com os alentados, aqueles que já desistiram de procurar emprego, né? Você tem dados de quase 15 milhões de desempregados, você tem dados de com a uberização de mais de 40% da população vivendo de maneira de um trabalho na informalidade, com um trabalho não formal, né? Sendo patrão de si mesmo. A gente não vai debater com profundidade sobre isso, que não é o tema. Mas se a gente olha para esse número de um desemprego em massa que vem escalonando com a crise, a gente precisa olhar que esse dado frio estatístico, 14,7 milhões, ele tem classe social, ele tem gênero e ele tem raça. O rosto do desemprego no país é o rosto de uma mulher negra de baixa escolaridade. Quem está desempregado e desalentado no nosso país, na sua maioria, são jovens que sequer tiveram acesso ao primeiro emprego porque têm negado, inclusive, outras políticas anteriores ao direito a uma educação pública, plural, inclusiva e de qualidade. Então, a gente precisa que essas duas coisas andem juntas. Por quê? Justamente essa população que não consegue espaço no mercado do trabalho, que não são produtivas ou desejáveis para o sistema capitalista de produção, para que possa vender sua força de trabalho em troca justamente do salário para gerar mais-valia, como foi muito bem trazido aqui por Fabíola, justamente essa massa social, ela há uma tendência de que ela seja
punida de alguma maneira. Ela passa a não ser útil para o sistema. E a prisão ela acaba sendo um depósito de pessoas degradadas, indesejáveis, que estão às margens, que são marginalizados nas periferias, justamente nos setores mais periféricos, estão longe do centro das políticas públicas, no centro das decisões, no centro do poder, apesar de serem maioria da população, são tratadas como se minoria fosse. Isso é uma realidade no Brasil. Mulheres não são minoria, negros e negras não são minorias. Inclusive, se a gente olha para essa população carcerária, a prisão, aí muita gente também já escutou, as prisões do nosso país são uma espécie de navio negreiro, né? E aí a gente tem que olhar para as raízes mais profundas do nosso país. A história do Brasil são séculos de história de escravidão. Justamente o Brasil ele surge e começa a se estruturar econômico, socialmente e politicamente numa grande prisão que foram as senzalas, que foi a escravatura no nosso país. E se a gente pensa como a escravidão se deu e também no próprio genocídio da população que aqui vivia, da população indígena e dos povos originários do nosso país, então a história do nosso país é a história de séculos de morte construída com muito sangue, expropriação, violência, e é uma história de cárcere. Quando essa população, com o advento da libertação dos escravos, que aconteceu tardiamente, por último, a partir da organização dos próprios negros, que a gente não vai debater aqui com profundidade, essa massa dessa população, ela foi justamente segregada para as periferias, ela não foi absorvida no então Estado que estava surgindo à época. Nunca se teve políticas públicas de inclusão como não se tem até hoje. Eu quero dizer que a prisão hoje, o desemprego em massa, que leva ao encarceramento em massa desse jovem que é neném, tem crescido os números no país, e em Pernambuco também, dessa geração neném que nem estuda, nem trabalha e não se apresenta nenhuma perspectiva para ele e acaba dentro das regiões periféricas que justamente o tráfico, o acesso a drogas acaba sendo uma saída da própria sustentação. Quem já visitou uma unidade de prisional feminina sabe do que eu estou falando, de você olhar para mais de 80% da população carcerária feminina está presa por conta de drogas. Então, a gente precisa rever a lei de drogas. E aí, só te devolvendo, se a gente faz justamente essa analogia, é que o sistema é feito para não funcionar. Então, hoje você tem aqui Igaraçu, que eu pude visitar recentemente, com cerca de menos de 1.300 vagas, mas com mais de 5.500 pessoas. Quantas dessas pessoas têm acesso a trabalho? Quantas dessas pessoas têm acesso a estudo? Mesmo que no modelo de parceria público-privado, o percentual é ínfimo já na prisão. E quando sai da prisão para ser reinserido mediante o trabalho, é para uma parcela minoritária da população carcerária que está longe de sanar e resolver um problema que é estrutural e muito mais profundo. Dani, Glauciene, Fabiola, audiência, nós estamos próximos aí de 850 aparelhos conectados nesse momento. A gente está chegando ao fim desse Trilhas da Democracia de hoje. Você pode continuar esse diálogo, bem como sugerir pautas, convidados, convidadas, enviando mensagens para o e-mail do apresentador, marco.a.mondaine@gmail.com. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da deputada estadual, pré-candidata à Prefeitura do Recife pela Federação PSOL Rede, Dani Portela. Dani, muito obrigado. Até o final do ano nós ainda dialogaremos sobre outros temas que interessam a população do Recife. Muito obrigado, Dani.
Obrigada, Marco. Queria agradecer também Glauciene, Fabíola e todas as pessoas que estão acompanhando o Trilha pela Democracia. E quero dizer uma coisa, fiquei com gostinho de quero mais, viu? O tempo é curto, acho que tanto Fabíola como Glaucio, como você, nós temos muitas questões para aprofundar, porque vai mexendo com a cabeça da gente, entendendo que esses temas eles se correlacionam com vários outros. A gente podia pensar, era um seminário, assim, pensar em como a gente debater com mais profundidade esse tema. Acho que a Comissão de Direitos Humanos ela está aí aberta. Eu estou presidindo hoje na Alep a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular. Então, a gente podia pensar num seminário até para debater com mais profundidade essas semelhanças entre o Pacto pela Vida, o Juntos pela Segurança, o impacto que isso tem na vida das pessoas, na redução das desigualdades no nosso Estado. Vamos pensar isso, que eu fiquei com muita vontade de dialogar mais com vocês. Mais um beijo e uma satisfação no dia de domingo. E eu, no momento em que eu agradeço, estendo os agradecimentos a Glauciene e Fabíola, Dani, eu gostaria de dizer que mais da metade dos capítulos do livro foi escrita por estudantes negros e negras da Universidade, egressos ou ainda lá, na Universidade Federal de Pernambuco, que para mim muito me gratificou na condição de organizador desse livro, né? Quer dizer, quando a gente olha para dentro do sistema prisional e vê a população negra em massa, e a gente vê que um livro tratando dessa questão foi escrito, na sua maioria, por estudantes negros e negras, é uma esperança, acende uma esperança de transformação, que é a esperança que eu falo particularmente, é a esperança que eu deposito na tua candidatura, mesmo o meu título de eleitor sendo de Olinda, infelizmente, de Olinda, não do Recife. Glauciene, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Fabíola também, muito obrigado. Eu gostaria de exibir mais uma vez a capa do livro. Eis aí a capa do livro. E o link onde ele pode ser adquirido. E o Trilha da Democracia fica por aqui. Na próxima semana a gente volta para uma nova, para o segundo programa da série, dialogando com Igor Mendes, escritor, professor que passou pela experiência do sistema prisional quando das manifestações de junho de 2013, o sociólogo, professor da UF, grande especialista na área de segurança pública, Daniel Irata. Igor escreveu o prefácio do livro, Daniel escreveu o texto da orelha do livro, e Antônio de Albuquerque Gonçalves Júnior, que é um dos estudantes egressos da UFPE, que escreveu um dos capítulos do livro. Nós ficamos por aqui, entra a trilha de encerramento. Um grande abraço, Dani, um grande abraço, Glauciene, Fabíola, toda a nossa audiência. Até uma próxima oportunidade. Até lá.